Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, assim está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos uma vez mais na tua doce, santa, eterna, gloriosa e majestosa presença, para te bendizer, te engrandecer, te exaltar e na beleza da tua santidade te adorar. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com teus filhos, os alimentando com o pão vivo descido do céu, a tua palavra. Este é o meu pedido, esta é a minha oração, assim venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu não sei se você já prestou atenção, mas Jesus, ele não costumava ir para a mesma casa duas vezes. Nas vezes que Jesus foi à casa de alguém, ele foi uma única vez. Não foram duas, nem três. Apenas uma vez era a quantidade de vezes que Jesus passava ou ia na casa de alguém. Veja, eu anotei aqui. Na casa de Jairo, ele foi uma única vez e ressuscitou a filha de Jairo. Foi só uma vez e fez um grande milagre, ressuscitou a menina que estava morta. Foi uma única vez. Ele também foi na casa de um rapaz chamado Simão. Simão convidou Jesus para que ele fosse à sua casa e preparou um banquete. Foi lá aonde entrou a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, e Jesus lhe fez uma observação e lhe deu uma garantia de que os seus pecados seriam perdoados. Eu vou ainda desenvolver esse tema para uma outra mensagem. Foi isso que aconteceu quando Jesus entrou uma única vez na casa de Simão. Ele também entrou uma vez na casa da sogra de Pedro e a curou. Ela estava doente, com a febre muito alta, e Jesus Cristo fez um milagre e curou a sogra de Pedro, o principal apóstolo de Jesus. Fora Pedro, mas Jesus entrou na casa da sua sogra apenas uma vez. Eu vou aqui brincar com os irmãos, talvez porque Pedro foi lá e disse: mas o senhor foi lá e curou, estava querendo que ela morresse, minha sogra e tal. Estou brincando com os irmãos, não interprete isso de forma errônea ou como heresia. Talvez Pedro convenceu a ir no embaixo na casa da sua sogra, pois ela estava à beira da morte e ele a ressuscitou. Pois bem, Jesus também foi uma única vez na casa de Zaqueu. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu, aquele que subiu numa figueira com o objetivo de ver Jesus, de contemplar Jesus, e Jesus lhe disse: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar, entrar na tua casa. Veja que alguns convidavam Jesus, para outros Jesus se convidava. Teve até um que Jesus se ofereceu a ir para a casa dele, e ele disse: não, senhor, não sou digno de que o senhor entre debaixo da minha casa ou do meu teto. Diga apenas uma palavra e o meu servo ficará curado ou sarado. Esse aqui, ele impressionou, se eu posso assim dizer, Jesus, porque quando ele dissera isso, Jesus virou para os discípulos e disse assim: nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. É como se Jesus estivesse querendo dizer o seguinte, se fosse nos dias atuais: nem mesmo entre os crentes eu achei tanta fé, como tem fé este que ainda, entre aspas, não é crente. É como se Jesus estivesse querendo dizer que uma pessoa que não é crente tivesse mais fé do que nós que somos crentes. Já imaginou, meu irmão? Já imaginou uma pessoa que não é crente, que não frequenta a igreja, que não é evangélico, ter mais fé do que eu e você, que estamos na casa de Deus, na presença de Deus? Isso é uma lição para as nossas vidas.
Porque tem hora que alguém que não é crente passa pela luta, passa pela prova, passa pela dificuldade, mas passa feliz, passa de cabeça erguida, passa confiante, acreditando que Deus vai fazer o milagre. Já eu e você, que somos crentes e servimos a Jesus, quando a luta vem, a gente quer desanimar, a gente quer se abater, a gente quer esmorecer, a gente quer sair da igreja, a gente quer abandonar tudo, deixar tudo para lá. E alguém que não é cristão ou evangélico, a luta vem, mas ele permanece firme e de pé. Glória a Deus. Então Jesus entrou uma única vez na casa de Zaqueu, e ele se propôs a entrar na casa de Zaqueu, assim como em algumas casas ele era convidado a entrar. Porém, tem uma casa na Bíblia que Jesus foi lá várias vezes. Não foi uma, não foram duas, nem três. Várias vezes Jesus Cristo foi a esta casa. O dono desta casa, a família desta casa, eram três: Marta, Maria e Lázaro. Na casa de Lázaro, Jesus Cristo fora várias vezes. Alguém diz que na casa de Lázaro, quando Jesus chegava, alguém preparava um banquete saboroso para Jesus. Já tinha um quarto reservado para Jesus. Já tinha uma toalha no banheiro, um sabonete perfumado e cheiroso, uma cama bem forrada, uma rede, uma cadeira espreguiçadeira para ele se sentar, tinha um suco gelado, uma Coca-Cola com gelo, tudo estava preparado para receber. É claro que eu estou conjecturando disso, se fosse nos dias atuais, naquela época era o que era possível, mas tudo era preparado para receberem Jesus. Então, quando Jesus chegava lá, irmãos, ele era bem-vindo, ele era aceito com alegria. As pessoas os esperavam de braços abertos, com um sorriso no rosto, um sorriso largo, com vontade de abraçá-lo, de recebê-lo. Aí a pergunta que não quer calar: como é que você tem recebido Jesus na sua casa e na sua vida? Porque nas outras casas, Jesus Cristo foi uma única vez, mas na casa de Jairo ou de Lázaro, ele sempre estava lá. E o propósito, o segredo, era que lá ele era bem tratado e bem recebido. E nós hoje, nas nossas casas, nos nossos lares, a quem nós estamos dando mais atenção? Quem recebe mais atenção na nossa casa? Em quem nós pensamos mais na nossa casa? A minha família, queridos, é família da fazenda do interior, lá nas grotas. Me desculpe, cabrunco, rodete. Era, meu irmão, era isso que a gente falava um com o outro. Quando fazia raiva: sai daqui, seu filho da besta. Era isso que a gente... A minha mãe até contava uma história que tinha uma família que morava numa casa, e toda casa que elas chegavam era uma tristeza, uma luta, uma miséria, uma desgraça, tudo acabado, tudo destruído. Mas também eles acordavam e iam dormir com o nome da pelada na boca. E quando foi um dia, eles decidiram mudar de casa, sabe, lugar interior, fazenda. E nesse dia, por incrível que pareça, ninguém brigou, ninguém discutiu, a mãe não bateu nos filhos, a mulher não brigou com o marido, nem o marido com a mulher, nada. Foi um dia de paz, ninguém falou nenhum palavrão. Juntaram as coisas, arrumaram, foram-se embora. Aí de repente conta a lenda que alguém chegou na casa e viu uma senhora com a trouxa lá na cumieira da casa, chorando, descabelada, triste, em desadouro. E alguém pergunta o que foi que aconteceu com a senhora. O que é que a senhora está fazendo aí em cima, nesse desespero, nesse chororô, nessa angústia, nesse lamento? Aí ela disse: foi porque eles foram-se embora e não me chamaram para ir com eles. Só explicando para quem não entendeu. A senhora lá em cima era a senhora da trouxa, a pelada.
E naquele dia ninguém chamou por ela, ninguém falou por ela, foram-se embora, ela ficou lá, porque quando chama ela vai. Mas quem é que você tem chamado e convidado para estar com você na sua casa, no seu dia a dia, quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, quando você vai para qualquer lugar? Quem é que você tem convidado para estar com você, para estar do seu lado? Louvado seja Deus. E na sua casa, a quem você tem dado atenção? Você tem convidado Jesus para estar com você, ou tem deixado ele de lado, desprezado, esquecido e abandonado? E ele querendo falar com você, querendo lhe confortar, lhe consolar, lhe encher, trazer graça, e você desprezando e rejeitando aquilo que Jesus está trazendo para você. Pois bem, Jesus só entrava uma vez nas casas, mas na casa de Lázaro ele fora várias vezes. Eu falei da casa, agora eu quero nos colocar como casa, porém casa espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, outra tradução diz santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita. Habitar é o sinônimo de morar, e que o Espírito de Deus habita em vós. Assim sendo, nós somos casa para Deus, nós somos morada para Deus, nós somos residência para Deus. Quando Deus decide estar aqui na terra, Ele procura o homem e a mulher que se dispõe ou se predispõe para que Ele habite em sua vida. Então nós aqui somos casa, templo e morada para que o Espírito possa habitar. Porém, para que isso seja possível, existem algumas regras, algumas exigências que Deus faz para que Ele possa morar em mim, para que Ele possa habitar em mim. Primeiro, presta atenção: tanto você pode ser casa para Deus, como Deus pode ser casa para você. Tanto você pode ser morada para Deus, como Deus pode ser morada para você. Tanto Deus pode habitar em você, como você pode habitar em Deus. E não sou eu quem fala isso é a Bíblia. No Salmo 91, verso 9, ele diz que, na última parte, se nós fizermos do Altíssimo a nossa habitação, nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa tenda. Se fizeres do Altíssimo a tua habitação, se o Altíssimo for a tua morada, for o teu habitar, for a tua casa. Veja, o Salmo começa dizendo assim: aquele que habita. Habitar é sinônimo de morar. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Assim sendo, Deus pode ser morada para você e para mim. Nós podemos morar em Deus. E a Bíblia ainda diz mais lá em João 14, 23: e há de ser, aliás, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para dele e faremos nele morada. Veja, eu posso morar em Deus, e Deus pode morar em mim. Deus pode ser uma morada para o crente, e o crente pode ser uma morada para Deus. Aí você me pergunta: mas qual é a vantagem nessa colocação? Olha, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, nós somos morada de Deus. Quando você está em paz, pagou o aluguel, pagou a água, pagou a energia, o gás está cheio, o bujão que você não está podendo nem levantar, porque quando está seco, mas você levanta com uma mão só, assim chega a dar pena. Meu Deus, a gente vai lá olhar se ainda tem gás, quando pega assim, eita meu Deus, está se acabando, deixa esquentar o café pelo menos e fazer o arroz, porque só amanhã. Quando você pagou o aluguel, pagou a água, pagou a energia, encheu o bujão, o armário está cheio, está com saúde, o menino está tudo saudável, ninguém está indo para o médico, não está tendo nenhum problema, aí Deus mora em você. Você está em contato com a vida, com a terra, com a natureza, com as coisas dessa existência. Quando tudo está bem, Deus está dentro de você. Agora, quando a coisa aperta, se complica, aí Deus sai de dentro de você e pega você e coloca para dentro dele. Você deixa de ser morada de Deus e Deus passa a ser sua morada, ser seu esconderijo, ser sua torre forte, seu baluarte. Por quê, pastor? Porque que quando tudo está bem,
Deus está dentro de mim, mas quando tudo se complica, Ele sai de dentro de mim. É exatamente para colocar você dentro dele, porque se você está dentro dele e a luta vem, não tem como a luta lhe atingir, porque você vai estar guardado, protegido no esconderijo dentro de Deus. Será se tem alguém nessa noite que vai chegar nesse nível de fazer de Deus a sua habitação, fazer de Deus a sua morada e poder estar dentro de Deus, para quando a luta se levantar, a luta vir, você venha estar guardado e protegido. Então, a princípio, para que Deus habite em você, nós vamos ver aqui alguns detalhes. Para Deus habitar em você, você precisa construir a casa na rocha. Não sou eu quem diz, é Jesus. Aquele que me ama, está lá em Mateus 7, 24. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio e prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a pedra. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio a luta, veio a calúnia, lhe xingaram, lhe caluniaram, lhe perseguiram, puxaram o seu tapete, fizeram uma armadilha para você, fizeram a cocó, fizeram tudo, sabe, fizeram o seu tapete, fizeram tudo para lhe derrubar. Mas quando olharam no final de toda a armadilha, de toda a armação, que esperavam você cair, tombar, se quebrar e se acabar, olhou e se assustaram, porque você permaneceu de pé. E isso só é possível porque nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, aleluia. E ela, edificada sobre a rocha, veio todo tipo de tempestade, e a Bíblia diz que bateu com força, não foi com pena, nem com dó, com jeitinho, com medinho, não, bateu com força, mas ela permaneceu de pé, porque a Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Veja, não permanece uma semana, nem um mês, nem um ano, nem 10 anos, nem 50, não, permanece para sempre. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 20, verso 8 e 10, um se curva e cai, mas nós, mesmo se cairmos, nos levantamos e permanecemos de pé. Quantas pessoas você já viu entrar na igreja e sair da igreja, aceitar Jesus e se desviar? Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo bebendo cachaça, cerveja, dançando a quadrilha junina, pulando o carnaval, indo para todo tipo de ferra e farra, e você firme há um ano, 5, 10, 30, 40, 50, você ali na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor, e os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a primeira exigência é que você precisa construir essa casa sobre a rocha. A segunda exigência, para que Deus habite em nós, eu já citei João 14, 23, aquele que me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. São duas exigências: primeiro, amar ao Pai; segundo, guardar a sua palavra. Aquele que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Aí não vem só Jesus, não vem só o Espírito Santo, não vem só Deus, porque a expressão é no plural. E viremos para ele, aleluia, e faremos nele morada, estabeleceremos residência, morada fixa nele. Glória a Deus. Só que nós, como casa espiritual, nós estamos
disposição tanto de Deus como do diabo. Porque somos casa espiritual. E como casa espiritual, nós estamos sujeitos a ser morada de Deus ou a ser morada do inimigo. Sermos usados por Deus ou sermos usados pelo inimigo. Sermos instrumento de Deus ou sermos instrumento do inimigo. Cabe a nós decidirmos a quem vamos dar liberdade para morar, porque a casa nos pertence, a casa é nossa, e nós é quem temos a autorização de liberação para que possa habitar nela ou Deus, ou diabo, ou céu, ou inferno, a igreja ou o mundo. Cabe a nós, somos nós quem decidimos se vamos receber na nossa vida o bem ou o mal, a alegria ou a tristeza, a frieza ou a disposição, o ânimo ou o desânimo. Veja, nós temos 3 doenças no século, que é estresse, ansiedade e depressão. São doenças que existem e têm atingido muita gente. Só que tem pessoas que dão lugar para isso acontecer. Tem pessoas que permitem isso acontecer. Veja, eu estava ouvindo um pastor e ele disse que um dia, conversando com um moço crente, ele se encontrou com ele cabisbaixo, arrastando as pernas, o ombro caído, olhando para o chão. Disse: que foi, meu irmão? O que é que aconteceu? O que é que está vendo com o senhor? O senhor não está sabendo não? Não estou sabendo nada não. Eu estou com depressão, meu irmão. Está com depressão? Não é por isso que eu estou assim, andando assim, sem vontade. Quer dizer que esse é o sintoma da depressão. Quando a gente está com depressão, a gente fica assim. Mas se o senhor não tivesse com depressão, se o senhor não tivesse com depressão, como era que o senhor estava lá? Se eu não tivesse com depressão, estava andando assim, mas todo animado, todo alegre, todo feliz. Né? Muito bem. Entendeu? Que tem horas que somos nós que damos lugar. Eu não sei se foi o pastor Celestino que me contou que o camarada foi para o INSS ver se se aposentava, aí chegou lá andando assim. Puxa a cadeira pro bichinho, sentou. Rapaz, tá ruim o negócio que o senhor não tá? Aí, tá quanto tempo? Tá com muito tempo que estou assim. Mas quando o senhor era bom, como era que o senhor andava? Quando era bom, andava assim. Né? Cuidado. Isso é um problema. Então existe a doença, existe. Mas cabe a nós, o cristão, em uma certa situação, decidirmos se queremos ser animados ou desanimados, alegres ou tristes, forte ou fraco. Cabe a nós decidirmos se vamos vencer ou se vamos perder, se vamos ser vitória ou se vamos ser derrota. Cabe a nós em determinado momento. Ora, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, e diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe um que me fortalece e te fortalece, e quando ele nos fortalece, é uma fortaleza suficiente para nós podermos todas as coisas, até porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de todas as fortalezas. Ora, Jesus Cristo disse mais: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Está em você a graça, a unção, a autoridade e o poder para vencer toda a força do mal. Não é uma ou duas, são todas as forças do mal. E disse mais Jesus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você é a igreja, pode partir para cima, porque existe uma promessa garantida que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Glória a Deus. Então nós somos casa espiritual, e essa casa, ela pode ser liberada para Deus ou para o inimigo. Cabe a você decidir e escolher. Lá em Lucas capítulo 11,
versículo 24, por ali afora, existe uma história ali contada por Jesus, que diz que quando um espírito mau sai de uma casa, ele vai procurar habitação no deserto, um lugar para habitar. Não achando, ele retorna à casa de onde ele saíra. E quando ele chega na casa, a casa está varrida, limpa e adornada. Ele entra na casa e traz mais 7 espíritos com ele. E a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa, porque a casa ali está falando de alguém, o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então Jesus Cristo está nos dando uma revelação aqui e mostrando que nós, como casa, podemos ser habitada por Deus ou habitada pelo inimigo. Cabe a nós dar esta autorização. E o bom, queridos, se Deus habitar em nós, eu lembrei da história, diz que a criança na escola bíblica, a classe de criança toda diante da professora, e a professora faz uma pergunta, eu já falei aqui, alguns vão lembrar. Pergunta para as crianças: se Satanás batesse na porta do seu coração, o que você faria? Glória a Deus. Se Satanás batesse na porta do seu coração, o que você faria? E as crianças ficaram olhando para a professora, pensando e refletindo. Aí de repente o Joãozinho levantou a mão, disse: eu sei, professor, o que eu faria. Sabe, Joãozinho? Então vem aqui à frente e conte para os seus colegas o que você faria se Satanás batesse na porta do seu coração. Ele veio até a frente e disse: bom, professora, se Satanás batesse na porta do meu coração, eu pedia para Jesus ir atender. Mas aí, você precisaria que ele habitasse em você. É por isso que a primeira leitura que eu fiz, de Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se Jesus habita em você, você pode, quando Satanás se levantar, você pedir para Jesus tomar a frente, Jesus vai atender. Mas se você estiver sozinho na luta, na peleja, na batalha, o que você fará se Jesus não estiver com você? Esta é a pergunta que fica no ar. Mas para a gente concluir, no mesmo texto de Lucas, capítulo 11, no versículo 21, Jesus começa falando do valente que habita na casa, e ele diz: quando o valente guarda armado a sua própria casa, ali está todo o seu bem. Porém, vindo um mais valente do que ele, o pega, o amarra, entra na sua casa e toma todos os seus bens. Aqui existe uma interpretação a ser feita. Este valente, da primeira colocação, que guarda armado a sua casa, vai representar Satanás. Quando o valente guarda armada a sua casa, ali está toda a sua riqueza. Porém, sobrevindo, ouvindo o mais valente do que ele, entra na sua casa, o vence, o amarra e toma todo o seu bem. E isso foi exatamente o que Jesus fizera conosco, irmãos. Existia um valente chamado Satanás,
que estava nos prendendo, nos amarrando, nos vencendo, nos pisando, fazendo da gente tapete, fazendo da gente cavalo, colocando a gente toda sorte de miséria, toda sorte de pecado, nos levando a todo tipo de derrota. E Ele era Senhor sobre as nossas vidas, nos dominava, nos controlava, nos regia, nos pisava e nos humilhava. Aí de repente veio um mais valente do que Ele, porque Satanás ele pode até ser valente, mas Jesus é mais valente do que ele. Satanás ele pode até ter poder, mas Jesus tem mais poder do que ele. Satanás pode até ser grande, porém Jesus é maior do que ele. Louvado seja Deus. Eu acho, Samuel, que a bateria desse microfone aqui, que ela é a que veio na caixa, ela não é muito boa não, já deve estar ficando fraca. Eu estou só testando ele aqui. Glória a Deus. Então, queridos, quando Satanás vier, quando Satanás se levantar e quiser te vencer, não se preocupa, porque ele pode ser valente, mas o meu Jesus e o teu Jesus é infinitamente mais valente do que ele, é infinitamente maior do que ele, é infinitamente mais poderoso do que ele. Louvado seja Deus. Na verdade, a força de Satanás, o poder de Satanás é só para roubar, matar e destruir. E roubar, matar e destruir, isso até a gente faz, mano. A gente rouba, a gente mata e a gente destrói. Tirar a vida de alguém é muito fácil. Eu quero ver é da vida. Fazer alguém ficar triste é muito fácil. Eu quero ver você fazer alguém ficar alegre. Derrubar alguém é fácil. Eu quero ver você levantar quem está caído. Condenar é fácil. Eu quero ver você tirar das garras de Satanás, do mundo, do pecado e trazer para a presença de Deus. É aqui onde está o mistério. Então que Deus te abençoe e que você seja casa, seja templo e morada. Veja, o texto diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuário ou templo é lugar de adoração. Então que a sua vida, a sua casa seja um ambiente de adoração, aonde Deus possa se colocar, possa se revelar e habitar e te dar vitória. Amém? Que Deus abençoe, queridos, a todos em nome do Senhor. Vamos estar já concluindo esse trabalho e assim orando a Deus por esse culto.